Matematicando. Então, nesse vídeo nós trazemos a continuação das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então nós vamos trabalhar, assim como eu prometi, com um ângulo agora de 45 graus. Então nós trazemos agora um quadrado, né? O quadrado tem a característica que é comum a todos, que tem todos os lados iguais. E nós já sabemos que a diagonal do triângulo, do quadrado, né? A diagonal do quadrado, ele é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, lado oposto ao ângulo de 90 graus. E nós já calculamos no teorema de Pitágoras, então já é sabido que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então isso aqui é a nossa hipotenusa, certo? Então a nossa hipotenusa é L raiz de 2. Então nós vamos trabalhar primeiro com o seno, né? Então relembrando que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então seno de 45 graus é quem? É o lado desse quadrado. Então olha lá, olha. Então lado oposto ao ângulo de 45 graus é L sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L raiz de 2. Certo? Então, vamos dar uma melhorada nesse visual aqui. Ok, só um minuto. Vamos chamar aqui o ângulo de 45 graus, o vértice dele de A, aqui o de 90B, e em cima C. E a nossa hipotenusa é a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Então, calculando aqui o seno de 45 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos ter que o seno de 45 graus é L dividido por L, é 1 sobre raiz de 2. Então, racionalizar a raiz no denominador é multiplicar por ela mesma no numerador e no denominador. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Ou seja, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso nós demos que é uma medida generalizada e chamamos o lado de L. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, por triângulo utilizado, né, nosso cateto oposto, então nós estamos pegando um quadrado, então o cateto oposto vai ser igual ao cateto adjacente, que é em relação ao ângulo de 45 aqui no vértice A. Se nós denominarmos, né, um valor para esse quadrado, para esse nosso exemplo desse quadrado, nós vamos ter o seguinte, né? Nós vamos ter que chamar então, por exemplo, vamos falar que esse quadrado tem 2 raiz de 3 de lado. Então, 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3. E nós queremos calcular o seu a sua diagonal ou a sua hipotenusa aqui, né? Então, quem é a hipotenusa? Vamos chamar de x. Então, por exemplo, utilizando o seno de 45, nós vamos ter que seno de 45 graus é igual cateto oposto a esse ângulo é 2 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é x. Então, quem que nós vamos substituir no lugar do seno de 45 graus? No lugar do seno de 45 graus, nós vamos colocar o valor que nós tínhamos calculado, né? Tá aqui no canto. Então, nós vamos substituir em raiz de 2
sobre 2, que é o que nós calculamos agora no começo do nosso problema. É igual a 2 raiz de 3 sobre x. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter que x vezes raiz de 2 é x raiz de 2. 2 vezes 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Vamos melhorar esse exemplo nosso. Vamos chamar essa raiz de 3 de raiz de 2. Só para dar para simplificar, não é que não é possível fazer, né? É possível. Nós vamos ter um resultado um pouco diferente, mas é possível resolver. Então, só para ficar didaticamente melhor, né? Vamos colocar o 2 aqui no lugar do 3, ok? Então, vai ficar x é igual a 4 raiz de 2 sobre raiz de 2. Como aqui está multiplicado, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então, x é igual a 4. Então, se o nosso quadrado tiver lado 2 raiz de 2, a diagonal será 4, usando o seno de 45 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, nós podemos trabalhar com o cosseno também, né? O cosseno de 45 graus. Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Minuto. Então, quem é o cosseno? O nosso cosseno, nós já sabemos que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, em relação ao ângulo de 45 graus, né, o cateto adjacente é esse que forma o ângulo de 45 junto com a hipotenusa, que nós já sabemos que é a diagonal do nosso quadrado aqui, né? Então, nós já sabemos que ela vale L raiz de 2 se o lado do quadrado for L, certo? E nós falamos que o lado do quadrado era 2, nós demos um exemplo para 2 raiz de 2, nós mudamos, né? E nós encontramos a diagonal, ou seja, a hipotenusa, 4. Então, agora, nós vamos chamar a hipotenusa de 4 mesmo. Vamos continuar com a hipotenusa 4. Então, a hipotenusa 4. E nós vamos querer encontrar o lado desse quadrado, né? Lembrando que lados são iguais. Então, nós queremos encontrar o lado do quadrado utilizando o cosseno agora. Nós já sabemos que esse resultado tem que dar 2 raiz de 2. Ok? Então, vamos utilizar o cosseno de 45 graus, que é cateto adjacente, que é, quem é o adjacente? Aqui embaixo, ó, é o L. Vamos chamar esse L, pode ser L mesmo, sobre a hipotenusa, que é 4. Então, quem é o cosseno de 45 graus? O cosseno de 45 graus é... Opa, tem um engano aqui. Esse cosseno é raiz de 2 também sobre 2. Quer ver? Olha, vamos provar aqui que esse cálculo aqui ficou errado. Então, fazer o mesmo cálculo que nós fizemos com o seno, que nós descobrimos de forma generalizada. Então, a diagonal L raiz de 2. Então, vamos calcular o cosseno. Cosseno de 45 é cateto adjacente, que é L, lá, sobre a hipotenusa. Então, vai ficar a mesma coisa do seno de 45, porque usou o lado oposto, mas o lado oposto é igual ao lado adjacente em relação ao ângulo de 45. Isso vai dar meio 1 sobre raiz de 2, que é racionalizado, raiz de 2 sobre raiz de 2, e nós vamos terminar com raiz de 2 sobre 2, ok? Então, aqui foi um erro de digitação,
Aqui no lugar nós vamos colocar 2. Bacana? Então, corrigindo aí, corrigido, vamos lá. Então, calculando agora, nós falamos que queremos encontrar o lado desse quadrado, né, no qual a diagonal vale 4, ou a hipotenusa vale 4, tanto faz, né? Então, nós vamos lá, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é L, sobre 4, que é a hipotenusa. Só que o cosseno de 45, nós acabamos de ver e corrigir, confirmar e conferir, que é raiz de 2 sobre 2, que é igual a L sobre 4. Multiplicando o cruzado, nós temos que 2L é igual a 4 raiz de 2. Então, o lado é 4 raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, 4 dividido por 2 é 2 raiz de 2. Foi o que nós fizemos e conferimos aqui em cima, né? Então, nós utilizamos no primeiro momento o seno de 45 para encontrar o lado. A diagonal, nós encontramos 4. Dado um exemplo cujo lado é 2 raiz de 2. E agora, usando o cosseno de 45, como a hipotenusa dada 4, né, nós encontramos o lado e assim conferimos que ele realmente vale 2 raiz de 2. Certo? Então, agora, por último, nós vamos utilizar a tangente de 45 graus. Tangente, lembrando que a tangente é a relação entre os catetos do triângulo. Então, a tangente de 45, olha lá, mesma coisa, né? Na mesma linha de raciocínio, nós vamos ter aqui a tangente, o ângulo de 45, o lado oposto, sobre o lado adjacente. Então, utilizando também, o que nós vamos procurar agora? Então, vamos atrás da diagonal, da hipotenusa, para ver se os valores vão conferir. Então, sabendo que a nossa diagonal é igual à hipotenusa, então, quem será esse valor? Nós sabemos que tem que ser 4. Então, foi dado que o nosso lado do quadrado é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Utilizando a tangente de 45 graus, né? Tangente de 45 graus é 1, olha lá. Por quê? Cateto oposto. Então, lá ângulo de 45, cateto oposto é esse lado, né? Nós podemos denominá-lo também, olha lá, nós temos chamado aqui de A, B e C. Então, o lado BC é o cateto oposto a 45. E o lado AB é o cateto adjacente. E nós sabemos que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, temos que tangente de 45 graus é 2 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Então, aqui nós estamos querendo, nós vamos confirmar, né, que a tangente de 45 graus é 1. Então, esse primeiro momento aí nós estamos confirmando, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Né? Então, a tangente de 45 é 1. Então, dado a hipotenusa ou a diagonal do nosso quadrado, se a tangente de 45 ela é metade de um quadrado, né? Logo, a tangente sempre vai ser 1. Então, para descobrir um dos lados do quadrado, eu tenho que ter o valor da diagonal ou da hipotenusa, né? Para usar seno ou cosseno. Porque a tangente é a relação dos catetos, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu não consigo encontrar a hipotenusa usando a tangente, porque ela não relaciona a hipotenusa. Então, nós só conseguimos confirmar, né, que a tangente de 45 graus
vale realmente 1. Então, por exemplo, se esse lado fosse generalizado, então vamos chamar ele de L, como nós fizemos no primeiro exemplo. Então nós não sabemos o lado, e o lado é L. Olha lá, cateto oposto sobre adjacente vai ser tangente de 45 graus igual a L dividido por L. Qualquer valor dividido por ele mesmo é 1. Né? Então a tangente de 45 realmente é 1. Ok? Aqui encerramos então os principais ângulos notáveis, que é o 30, 60 e 45. E vimos nessa aula o ângulo de 45 em relação ao seno, cosseno e a tangente, né, dada. Espero que tenha ficado esclarecido. Qualquer dúvida, deixe suas curiosidades nos comentários. Um forte abraço e bons estudos para todos e até mais.